Porque agora eu vou explicar por que o planeta está do jeito que é. Porque o pessoal fala assim, mas se existe mesmo um Deus, por que existe tanta miséria no planeta, não sei o quê. Tá, existe a Matrix. Aí o pessoal vai lá, sempre me comenta, mas e o Deus Criador permitiu que fosse criada a Matrix? Aí entra no que eu falei aqui para vocês. Tudo que foi feito para a humanidade e é feito é avisado. Uhum. Se é avisado, eles trabalham com o nosso livre-arbítrio. Ou seja, a gente está fazendo mal para vocês, a gente está avisando. E aí, as consciências superiores olham para o planeta Terra e falam assim, nossa, quanta atrocidade. A elite global fala assim, não, mas a gente avisou, vocês não podem interferir, porque se vocês interferirem, vocês vão estar mexendo no livre-arbítrio da humanidade, porque eles sabem. A gente avisou. Mais do que eles mexem no nosso? Então, vou dar um exemplo de como eles avisam sempre, né? Até esse último show que teve, né, da Lady Gaga, ela fez o quê? O manifesto do caos. O que é manifesto? Estou manifestando. Uhum. A palavra manifesto tem poder. Você diz mais ali na abertura do show. A primeira frase que ela fala, eis aqui o manifesto do caos. Então, ela trouxe para o Brasil o manifesto do caos. Uhum. Ela está dizendo nas palavras dela que ela está manifestando o caos. Então, o que podemos esperar disso? Não, mas o senhor... Então, foi avisado. Então, se tiver uma situação de caos no planeta, aqui no Brasil... As consciências não vão poder falar nada, porque eles vão falar assim, não, mas a gente avisou, um show para quase 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, foi replicado em todas as redes sociais, todo mundo viu, então foi avisado, vocês não podem interferir, porque se vocês interferirem, se a gente avisou e eles falaram, aplaudiram, ok, e não falaram, não faça isso, se vocês intervirem, vocês é que vão estar interferindo no livre-arbítrio da Terra. Então, vocês não podem mexer. Então, eles trabalham com a legalidade. Aqui nesse ponto eu vou falar uma coisa. Eu acho... Por isso que os Simpsons... os Simpsons previram. Os Simpsons não prevê nada. Uhum. Os Simpsons avisam. Né? Eles avisam porque legalidade. Né? Abertura de Olimpíada. Nossa, a Olimpíada lá que eu sempre falo, 2012, abertura das Olimpíadas de Londres. O que tinha lá? Maca de hospital. Exato. Mas a morte caminhando entre as macas de hospitais. 7 anos depois, o que aconteceu? Sim, eles avisaram. Eles avisam. Mas, para não ficar assim como o nosso mundo é tão negativo, assim, Deus permite isso. Tanto que no livro de Enoque fala que quando os Néfilins, a alma dos Néfilins foram ceifadas, ele colocou lá no baixo astral e era a missão delas atormentar o homem. Tá lá no livro de Enoque. Então, só que tem um porém de tudo isso, e isso eu provo até na prática da apometria que eu tenho. Quando você entra em contato com vários tipos de seres do baixo astral, e quando você vai fazer a desobsessão, você, ser humano, você, Felipe, você, Bruno, você, todos vocês têm autoridade sobre seres do baixo astral. Mas o que ocorre? Deus deu essa autoridade por ser humano. Você pode combatê-los, você pode se proteger, você pode simplesmente até expulsar de outras pessoas. Mas o que acontece? Esses seres enganam as pessoas, né, com mentiras, e tudo isso da sociedade que tem a ver com a Danusa falou, dessa própria elite e tal, para as pessoas não saberem que tem esse tipo de poder, digamos assim, entendeu? Então elas se deixam levar, acham que esses seres são muito poderosos, e aí quando elas se deixam levar, elas caem nessa armadilha e acontece o que acontece. Eu tenho uma opinião diferente. Vou dar minha opinião em relação a isso, tá? O que acontece, gente? Hoje, não sei, obviamente vocês devem ter percebido, o pessoal de casa que realmente vive isso mais próximo, mais ainda, o Magog tá aí no chat, se eu estiver mentindo, ou se eu estiver errado, mentindo não, né? Mas se eu estiver errado, pode falar. Hoje em dia você dá a entender que você mexe com forças diferentes do que o pessoal está acostumado, ou que você tem algo de oculto por trás daquilo, vende. Sabe por que vende? Porque o pessoal vai ficar louco em cima falando. O show dela faz 1 semana. O que foi? Você entendeu? Tipo, por que a gente foi falar dele agora? Por causa justamente de algo que aconteceu no início. Você falou que ela falou aqui. Como é que era? Vim trazer o manifesto do caos. O mundo é o manifesto do caos, né? O universo, pelo que a gente entende, assim, é um manifesto do caos. E assim, eu não tô nem falando que ela saiba disso, talvez, a nível consciente, mas o que é importante as pessoas saberem é o quê? Que alguém arquitetou essa frase, tá? O poder que tem dessa frase, manifesto do caos,
quem colocou ali naquele script sabia do que estava fazendo, né? A questão dos Nephilim, você falou que no livro de Enoque foi dado como missão deles, né, atormentar. Eu discordo, tá no livro de Enoque, mas Não assim... sei se missão, mas... na verdade, eu tenho uma opinião que é a seguinte. Esses seres, eles perceberam que você ter o controle aqui na quarta dimensão, ok. Só que se você tiver o controle na quarta e na quinta, que é o plano astral, aí você se torna invencível. Então, eles não dominam só aqui a quarta dimensão, a Matrix. Eles dominam também o plano astral. Então, vamos jogar o português, claro. A gente faz o quê? Desperta. Domina aqui. Domina lá embaixo. Domina lá em cima. Domina do lado esquerdo, do lado direito, pra frente, pra trás. O que a gente faz? Desperta e toma o poder deles. Despertar. Porque quando Cristo veio, ele não fala pra gente se arrepender. Isso foi traduzido errado. Ele fala pra gente mudar de pensamento. Que traduzindo para os termos atuais seria despertem. Porque a gente tem a capacidade como co-criadores de mudar a realidade da Terra. E não precisa que todos despertem, a gente precisa dessa massa crítica, os 144 mil. Mas então, lá no livro está escrito que foi autorizado só, né? Mas com certeza eles dominam isso. E eu acho que a saída mesmo, depois que se faz a passagem pro astral, é fazer essa morte do corpo astral e subir para não ficar recativo deles. Porque aqui... Você acha, eu não sei, vocês acham que a Terra um dia ela vai mudar ou ela vai continuar nisso até colapsar? Eu acho que ela vai colapsar. Eu acho que vamos acabar Então a destruindo. salvação vai ser individual, né? Cada alma vai ter que se salvar, né? Porque quando é o fim do mundo pra você? Sim. No dia da sua morte, né? Tá, a gente tá no fim dos tempos, né? O que é o fim dos tempos? Na era de Aquário. Fim do Aeon, fim da Era de Peixes. Oficialmente nós estamos mesmo. Então, toda mudança de era vem transformações muito profundas. Né? Então, é fato que a gente está no fim dos tempos. E essa elite que está no controle... Esses tempos, né? Parece que a gente está no fim dos tempos, né? O pessoal fala disso aí uns 50, 60, então, mas nas próximas décadas a gente já entra oficialmente em Aquário. Entendeu? Então, realmente estamos no fim dos tempos. No fim da Era de Peixes. O que nos espera...